Fala pessoal, Isaac aqui. Vocês já repararam o quanto que Saruman fica abatido e perturbado nos eventos do primeiro filme após Sauron requisitar que ele criasse um exército digno de Mordor? Mas por que ele fica neste estado? Quando pensamos a respeito, pode surgir a pergunta: isso também ocorre nos livros? Tem algum sentido? Ou é apenas uma loucura aleatória dos filmes? Vamos falar sobre isso neste vídeo. Logo de saída já respondo que sim. Saruman fica neste estado meio catatônico nos livros da mesma maneira que ele fica nos filmes, com a diferença que nos livros é explicada a razão, e nos filmes é apenas uma referência. Para falar a verdade, tudo que envolve o ator Christopher Lee, que interpretou Saruman, é bom de ser apreciado, porque assim, como eu já mencionei em outros vídeos, mas não custa repetir, Christopher Lee não era apenas um profundo conhecedor das obras de Tolkien, mas também um grande fã. Inclusive, ele teve o enorme privilégio de conhecer o mestre Tolkien pessoalmente. Aliás, o professor e ele fizeram um trato, que caso um dia filmes baseados em sua obra fossem feitos, ambos concordavam que Christopher Lee era quem deveria interpretar Gandalf. Aí você pode pensar, Gandalf? Mas ele não interpreta Saruman? Sim, de fato, porque não era ele quem decidia. Acontece que Christopher Lee tentou honrar este acordo com o professor e chegou a pedir ao diretor Peter Jackson para interpretar Gandalf. Mas Jackson já havia decidido que o papel de Gandalf seria de Ian McKellen. Entretanto, Christopher Lee gostaria de participar do projeto que ele tanto amava de qualquer maneira, e aceitou o papel que Jackson lhe ofereceu, e interpretou Saruman. Eu fiz esse breve parêntese sobre o ator de Saruman para dar uma contextualizada do porquê as cenas que o envolvem são tão bem feitas e valem a pena ser apreciadas, como a cena que este vídeo trata. Então voltemos à pergunta do vídeo. Por qual motivo Saruman fica tão introspectivo nessa cena após Sauron pedir que ele criasse um exército digno de Mordor? Bem, isso acontece porque, embora não seja mostrado nos filmes, Saruman e o próprio Sauron haviam batalhado mentalmente, por meio das Pedras Videntes, mais conhecidas justamente por serem utilizadas por Saruman. Os filmes já eram extensos demais para incluir tantas informações, então eles pularam logo para a parte que Saruman e Sauron se tornam aliados. Mas, nos livros, algo acontece antes disso. A intenção inicial de Saruman não era de servir Sauron, e sim de tomar seu lugar, e se tornar o Senhor do Escuro em vez dele. Então o que acontece é o seguinte: Sauron entra em contato com Saruman por meio dos Palantires, as Pedras Videntes. E neste contato inicial, ambos se enfrentam mentalmente. Saruman perde a batalha e se torna um subordinado involuntário de Sauron. Porém, ao contrário dos Nazgûl, por exemplo, Saruman não perde completamente sua vontade. Embora ele tenha perdido a batalha mental, ele retém algumas de suas vontades de modo oculto. E uma das provas disso é que ele envia secretamente seus Uruks para sequestrarem os hobbits Merry e Pippin, quem ele acreditava ser os portadores do Anel, pois ele ainda desejava um anel para si, e não para Sauron. Mas o ponto principal aqui é o seguinte: Saruman não fica neste estado catatônico, introspectivo e abatido por causa da ordem de construir um exército, e sim como sintoma da derrota mental contra Sauron. Para deixar as coisas mais claras, vamos observar o que acontece com quem teve uma experiência similar à de Saruman, e manteve contato, mesmo que brevemente, com Sauron por meio do Palantir. Vejamos o exemplo de Aragorn. No livro O Retorno do Rei, Aragorn relata para Legolas e Gimli a sensação de utilizar uma das Pedras Videntes e entrar em contato diretamente com Sauron. Aspas. Vamos, disse Legolas, o que aconteceu desde que retornamos a este lugar? Uma luta de certa forma mais difícil para mim que a Batalha do Forte da Trombeta, respondeu Aragorn. Olhei na Pedra de Orthanc. Agora, Aragorn parecia alguém que trabalhara sem descanso através de várias noites de sofrimento. A Batalha do Forte da Trombeta, que Aragorn se refere, é aquela Batalha do Abismo de Helm, dos eventos do segundo filme. É bom lembrar que na Batalha do Abismo de Helm, Aragorn e os demais estavam em enorme desvantagem numérica em relação aos orcs. E se Gandalf não tivesse chegado com os cavaleiros, o negócio teria sido feio. Aragorn disse que a sensação de interagir com Sauron pela pedra foi pior,
E como vocês acabaram de ver, o professor disse que ele aparentava ter trabalhado sem descanso por várias noites. Se a essa altura você estiver surpreso com as declarações de Aragorn, precisamos lembrar o seguinte: Sauron nos filmes é pouco explorado. Para o grande público, ele é pouco mais do que um soldado enorme numa armadura de aço. Mas, na realidade, como sabemos, ele é da mesma ordem de Gandalf, porém, o maior deles, ou ao menos um dos maiores. Entretanto, como ele se rebelou contra o Criador, ele é uma espécie de anjo caído, algo como se fosse um demônio. Os Balrogs, que sim possuem o aspecto de um demônio, são inferiores a ele, então podemos ter uma boa noção de seu poder. Ele é literalmente um anjo caído especializado em bruxaria. Nos livros, se diz que Sauron só ia para o campo de batalha em último caso, justamente porque ele era um feiticeiro das trevas e não um soldado raso. Até o final do vídeo eu vou mostrar ao menos 2 citações nos livros que revelam que a bruxaria de Sauron era tão tenebrosa que uma exposição prolongada poderia resultar num colapso mental completo, chegando ao extremo da perda da sanidade. Mas vejamos outro exemplo, do Hobbit Pippin. Vocês lembram que no filme ele esperou Gandalf dormir e utilizou a Pedra Vidente, né? Então, isso também acontece nos livros. Foram meros segundos, mas vejam o que aconteceu por vocês mesmos. Aspas para o livro As Duas Torres. Primeiro, o globo estava escuro, completamente negro, com o luar reluzindo sobre a superfície. Então, apareceu um brilho fraco, pulsando no centro dele, que prendia seus olhos, de modo que agora Pippin não conseguia desviar mais o olhar. Logo, todo o interior parecia estar em chamas. A bola estava girando, ou as luzes lá dentro estavam virando. De repente, se apagaram. Então, com um grito bem alto, caiu para trás e ficou imóvel, no chão. O grito foi agudo. Os guardas pularam de susto e todo o acampamento logo ficou em polvorosa. Gandalf jogou depressa sua capa sobre o globo. Ajoelhou-se ao lado do corpo de Pippin. O hobbit estava deitado de costas, rígido, com olhos cegos na direção do céu. Então Gandalf disse: bruxaria, que mal terá este hobbit causado a si mesmo e a todos nós? O rosto do mago estava contraído e pálido. Pegou a mão de Pippin e curvou-se sobre seu rosto, tentando-lhe escutar a respiração. Depois colocou a mão sobre sua testa. O hobbit estremeceu, seus olhos se fecharam, soltou outro grito e sentou-se, olhando espantados para todos que estavam à sua volta, assustados sob o luar. Então Pippin esforçou-se para levantar e tentar correr, mas Gandalf o segurou com delicadeza e firmeza. Peregrin Took, disse ele. Volte. O hobbit relaxou o corpo e caiu para trás, segurando na mão do mago. Gandalf! Exclamou ele. Gandalf, me perdoe! Como a gente acabou de ver, Pippin foi nocauteado ao ponto de perder a consciência em poucos segundos, e apenas conseguiu se recuperar porque, por acaso, havia um mago do nível de Gandalf nas proximidades. Adiante, Pippin descreve que as risadas de Sauron em sua mente davam a sensação de facas entrando em todo seu corpo. Quando Gandalf pressiona Pippin a tentar se lembrar de mais detalhes, chega em determinado momento que ele simplesmente começa a entrar em pânico e precisa parar. Mas você pode estar pensando que Pippin é apenas um hobbit. Bem, além do relato de Aragorn que vimos anteriormente, existe também o exemplo de Denethor, o pai de Boromir e Faramir. Embora ele não seja do mesmo nível de Aragorn, ele é de uma casa respeitada dos descendentes dos Homens do Oeste. E nos livros, ele é descrito, inicialmente, como um sujeito mentalmente forte e extremamente centrado em si mesmo. Entretanto, o uso contínuo do Palantir de Minas Tirith o envelheceu mais rapidamente do que o normal e, eventualmente, levou embora sua sanidade, o deixando apenas com a loucura. Mas ainda pode nos restar o último argumento. Mas Saruman é um mago da mesma ordem de Gandalf. Ele não deveria resistir a Sauron? Ou ao menos não ser tão afetado? Aí que tá o negócio. Até mesmo Gandalf temia usar o Palantir e se sentia tentado por ele, porque ele tinha plena consciência que Sauron era mais poderoso do que ele e do que Saruman. No livro O Retorno do Rei, tem uma fala de Gandalf que deixa isso muito claro. Aspas. Muito útil, sem dúvida, era a Pedra Vidente para Saruman. Apesar disso, parece que ele não ficou satisfeito. Olhou mais e mais além, até que lançou seu olhar sobre Barad-dûr, em Mordor. Então foi pego. Agora é fácil supor com que rapidez o olho errante de Saruman caiu, e ficou preso na armadilha, e como, desde então, ele foi persuadido de longe.
e intimidado quando a persuasão não surtir efeito. Por quanto tempo e frequência? Fico imaginando. Ele foi forçado a utilizar esta pedra para receber instruções. E por quanto tempo a pedra de Orthanc foi de tal modo inclinada na direção de Barad-dûr? Qualquer pessoa sem uma força de vontade extraordinária que olhar dentro dela, a pedra levará sua mente. E que poder ela tem de atrair para si as pessoas? Acaso eu não o senti? Mesmo agora, meu coração deseja testar minha força de vontade sobre ela. Entretanto, Gandalf, sábio e cauteloso como é, não se deixa levar por essa tentação em testar sua vontade, que certamente lhe conduziria a uma armadilha. Mas é interessante que na citação que acabamos de ver, que Gandalf diz que após o primeiro contato de Saruman com Sauron, as vezes que se seguiram, Saruman foi forçado a utilizá-la. Forçado, não de forma voluntária. Revejam comigo. Por quanto tempo e frequência, fico imaginando, ele foi forçado a utilizar esta pedra para receber instruções. E por quanto tempo a pedra de Orthanc foi de tal modo inclinada na direção de Barad-dûr. Impressionante, né? Nos livros, diz que até mesmo servos de Sauron, como os orcs, não gostavam da experiência de estar na presença dele e evitavam a todo custo, pois se sentiam extremamente perturbados. Christopher Lee, conhecedor da obra, sabia exatamente o estado mental de Saruman naquele momento, em decorrência dos encontros recorrentes com Sauron, e nos entrega essa atuação maravilhosa. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado ao Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.